Ontem nós estávamos aqui em uma grande festa das crianças. Quem estava aqui? Ou quem viu depois, né? As fotos nas redes sociais. Foi uma festa muito linda, muito bacana. E nós ficamos muito agradecidos, tá? Com todos aqueles que se empenharam de alguma forma ou de outra para que aquela festa acontecesse. Foram muitas pessoas trabalhando, foram muitas doações, foram irmãos que estiveram na frente de lojas, ali arrecadando brinquedos. Então, houve um grande trabalho nos bastidores para que aquela festa pudesse acontecer. Amém? E eu fiquei surpreso porque tinha muito mais gente do que ano passado. Quem estava ano passado? Quem lembra, quem viu? Aí os irmãos me olhavam e diziam assim: apóstolo, quanta criança, alguns me diziam. E eu dizia para eles: a criança, elas se multiplicam. Amém? Foi lindo de ver, foi muito, muito bacana. E glória a Deus, o nome de Jesus foi glorificado na festa das crianças na tarde de ontem. Obrigado pessoalmente aqui o irmão Charles, né, também por nos ceder os brinquedos. Foram 3 pula-pulas que o irmão abençoou a obra de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Já vou fazer o teu marketing aqui, posso ou não? Posso? Charles além de empregado no frigorífico, ele também tem os pula-pulas, tá? Então se você quer alugar um pula-pula, tá aí o homem, fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse irmão é uma benção, quem concorda? Agora olha para alguém perto de você e diga: você também é uma benção. Aleluia. Você também é uma benção. Todos nós somos uma benção. E nós saímos daqui, era quase 20 horas, né? Depois que a festa terminou, o irmão veio desmontar e ficamos ali ainda conversando. Era quase 20 horas a hora que eu cheguei em casa. E no trajeto de casa da igreja até a casa, eu fiz uma oração em silêncio. Eu fiz uma oração pedindo ao Pai, dizendo assim: o que tu queres ministrar amanhã com a igreja? Comigo e com a igreja. E quando nós chegamos em casa e a família desceu e descarregamos as coisas do carro, depois desse processo, quando eu estava na sala da minha casa ainda descarregando, o Senhor falou muito forte no meu coração. Ele disse assim: é tempo de frutificar. Amém? Foi o tema da mensagem que ele colocou no meu coração. É tempo de dar frutos. Bata no teu peito e diga assim: é tempo de dar frutos. E é sobre isso que nós vamos trabalhar essa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17. É tempo de frutificar. Aleluias. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 16 ao 17, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos e junto vamos orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje, por tua graça, amor, misericórdia que se renovam sobre a nossa vida, pelo privilégio de podermos estar aqui nesse ambiente da tua glória, nesse ambiente do sobrenatural. Tu és o convidado de honra a estar aqui. O primeiro lugar, Senhor, é teu. Tu és o convidado mais importante. E nós te adoramos e te exaltamos.
e reconhecemos nossa pequenez, que somos falhos, pecadores, e que necessitamos cada vez mais do Senhor, de Tua graça, de Teu favor, de Teu perdão. Essa noite nos reunimos como corpo de Cristo, Pai, para adorar o Teu nome, cultuar aquele que vive e que reina, mas também para sermos ministrados pela Tua palavra. Por isso eu me esvazio de mim, do meu eu, e eu te convido, amado Espírito Santo, fica comigo, me ajuda, que mais uma vez nós possamos juntos glorificar o nome de Jesus. Usa minha boca, Senhor, como te apraz, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, enfim, todo o meu ser, eu consagro a Ti. E que o nome de Jesus seja adorado e exaltado aqui, Senhor. Cerca esta casa com os Teus anjos, e na autoridade que Tu nos concede, como ministros do Teu Evangelho, nós declaramos frustrado e falido tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja amarrado nesta hora tudo aquilo que intenta contra as nossas vidas, famílias e o culto desta noite, para que Tua palavra não seja revelada aos nossos corações. Em o nome de Jesus Cristo, que todos que aqui estão possam ter um encontro vivo, real e sobrenatural contigo, e possamos compreender e entender a Tua palavra com muita clareza, no nome de Jesus. Amém? Diga mais uma vez comigo: é tempo de frutificar. Essa é a mensagem do Senhor para nós, e não só a mensagem, mas o desejo do coração de Deus para cada um de nós, que nós venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Você nunca pode esquecer que não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Ele foi de encontro a você primeiro, Ele te ama primeiro, e Ele tem se revelado e procurado revelar a sua palavra e o plano que Ele tem contigo já talvez há muito tempo. E talvez nós durante muito tempo relutamos contra a voz de Deus, mas chegou um momento onde nós abrimos o nosso coração e fomos convencidos pelo Senhor. Porque você nunca será convencido por alguém. Não será o homem, por mais sábio, eloquente, por mais conhecedor da Bíblia que ele seja, nunca será o homem que vai te convencer. Se fosse assim, muitos de nós já teríamos sido convencidos antes, e outras pessoas também. Mas esse convencimento, ele vem do próprio Espírito de Deus. E se você está aqui, você, assim como eu, está sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque uma das missões dele é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que nos apresenta o Pai. E Jesus, ele foi muito categórico, ele foi muito assertivo nas suas palavras. Ele disse: não foram vós que me escolheram, mas eu vos escolhi para um propósito, para que vocês vão e deem frutos, e esse fruto permaneça. Agora eu te faço uma pergunta: você sabe que tipo de fruto o Senhor aqui estava falando? Às vezes nós lemos versículos como esse, e não paramos para meditar, para refletir, e não sabemos de fato que frutos o Senhor espera. Então, antes de entrar na segunda parte da mensagem, eu quero aqui aproveitar e conduzir você a alguns frutos que o Senhor, ele quer que sejam encontrados na nossa vida, que sejam visíveis na nossa vida. Eu vou te dar uma lista, não uma lista exaustiva, completa. Eu vou te dar uma lista de alguns frutos que o Senhor espera encontrar, e de posse dessa lista você vai poder identificar outros que o Senhor também assim espera encontrar na sua vida. Amém? Quer ver um exemplo de um fruto que Deus espera encontrar em nós? Arrependimento e mudança de hábitos. Amém? Logo que o Senhor, ele se revela a nós, logo que nós temos um encontro com Cristo, com o Cristo vivo e ressuscitado,
por meio do Espírito e da palavra. Uma das coisas que o Senhor Ele vai gerar em nós será arrependimento e mudança de hábitos, mudança de atitudes. Então esse é um fruto que Deus Ele espera encontrar nas nossas vidas. Quando Jesus iniciou a sua vida pública de pregador e mostrando ao mundo que Ele havia sido enviado pelo Pai, uma das coisas que Jesus Ele declara, Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque está chegando o reino de Deus. João Batista também estava na mesma pegada, na mesma palavra. João Batista dizia: arrependam-se, convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério de Deus sobre a vida de vocês. Então esse é o primeiro fruto. Diga o primeiro fruto. É um dos primeiros que o Senhor Ele espera encontrar em nós: arrependimento e mudança de hábitos. E eu estava conversando com o pastor Elisandro, e ele me contando algo essa semana a respeito de um irmão de São Gabriel. Diga São Gabriel. Nesse exato momento eles estão tendo culto lá também. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. Vamos aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Promessas de Deus, elas estão se cumprindo, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Diga, Ele é fiel. Então ele me contava algo que ele ficou sabendo, ouvindo do irmão. Esse irmão conversava com ele pelo WhatsApp e dizia: as pessoas que convivem comigo, elas já estão olhando para mim, e elas estão vendo uma diferença na minha vida. Esses dias alguém perguntou para mim e disse assim: o que está acontecendo contigo? Você está mudando. Você já ouviu isso de alguém? Alguém já chegou para você e disse: você está diferente? Tua forma de se vestir, de falar, de se comportar, enfim, você está diferente. Quem já ouviu? Levante a mão. Isso chama-se uma evidência de um fruto que Deus está gerando na sua vida. Então os nossos hábitos, o nosso pensamento, a nossa forma de falar, o nosso comportamento vai mudando. Vai ou não vai? E as pessoas muitas vezes não compreendem, elas olham para nós e elas pensam que nós passamos por uma lavagem cerebral. E muitos ainda vão dizer: não vai na igreja, não lê a Bíblia, porque faz mal. Lá eles fazem uma lavagem cerebral. Olha para alguém perto de você e pergunta assim: te fizeram lavagem cerebral, irmão? Te fizeram? Aonde que está essa máquina aí, José Carlos? Já sei, lá no gabinete do pastor, lá no fundinho do armário dele, tem uma máquina lá, de vez em quando ele convida o irmão para ir lá, e conecta essa máquina, e pau, faz a lavagem. Seria tão fácil, seria tão mais rápido, tão melhor se fosse assim. Todo dia eu ia estar levando gente para lá. Aleluia. Mas não é. Quer ver outro fruto que Deus espera encontrar em nós, para você entender o que é um fruto que Deus Ele espera que esteja evidente na nossa vida? Viver em obediência ao Senhor. Diga: viver em obediência. A palavra de Deus, ela não é para ser questionada. E nós, humanamente, nós temos um hábito de questionar as coisas. A palavra de Deus é para ser obedecida. Deus, Ele sabe o melhor caminho para mim e para você. Ele sabe. Um dos profetas vai dizer assim: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e de fazê-los prosperar. Vamos aplaudir o Senhor essa noite? Olha os planos de Deus para nós: de paz e de nos fazer prosperar. Quer ver outro exemplo de um fruto?
ter a expressão do caráter de Cristo. Conforme nós vamos caminhando com o Senhor, outra evidência de um fruto é o caráter de Cristo começa a se manifestar na nossa vida. A Bíblia diz: aquele que mentia já não minta mais, aquele que furtava já não furte mais, aquele que agia de uma forma errada já não vai agir mais, porque agora você não está mais sozinho, não é mais só você, dentro de você está habitando o Espírito Santo de Deus. Nós somos casa espiritual do Espírito Santo, e o caráter de Cristo vai começar a ser revelado. Amém? Quer ver outro exemplo de um fruto que Deus espera encontrar? Amor pelo próximo. Diga: amor pelo próximo. Outro tipo de fruto: ser testemunhas de Jesus. Diga: ser testemunhas. Nós não podemos ser agentes secretos do reino de Deus. Diga: eu não fui chamado para ser agente secreto. Eu fui chamado para ser um embaixador do reino, uma testemunha do reino. As pessoas, elas têm que saber que eu sou um cristão. Nunca tenha medo de revelar quem você é. Eu sei que no início muitos de nós passam por esse processo do medo e da vergonha. Sim ou não? Quem passou, levanta a mãozinha. Não me deixa sozinho nessa. Bem alto. Quem passou por vergonha? Esse é o primeiro estágio quando nós começamos a nos converter. É um estágio muito importante. Nesse momento o inimigo vai tentar trabalhar de todas as formas para arrancar a semente que foi plantada no seu coração. E uma das coisas que ele começa a produzir é escárnio. Diga: escárnio. Pessoas se levantam, até mesmo os teus amigos, e começam agora a zombar de você. Mas diga: é por um tempo. Diga: é por um tempo. Porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eles vão nos afrontar, eles vão nos chamar de Zé Bíblia, de crente, de um monte de coisa. Logo que eu aceitei a Cristo e eu comecei a me declarar como um cristão no ano de 2005, após sair do exército, 7 anos e alguns meses lá, toda sexta-feira de tarde nós tínhamos um grupo de amigos que jogava futebol. E depois do futebol, nós sempre sentávamos e pedíamos uma gelada. Eu era assim. Eu já olhava para o responsável lá pela Copa e dizia: aquela Skol que desce, você sabe, a que desce redonda. Tem uns que tem outros gostos, mas eu era aquela. Sentava, tomava uma, talvez duas, e ia embora. Aí Cristo entrou, Oscar. Cristo entrou, e as velhas práticas, os velhos costumes foram saindo. Não porque um pastor me obrigou, não porque alguém estava ali puxando a orelha, não, pelo convencimento do Espírito. Aí eu não mais comecei a pegar a bebida, eu dizia assim: me dá um Gatorade. É assim que se fala ou não? Gatorade, aleluia. Tomava o Gatorade, eu tomava uma água com bolinha, não sentava mais na mesa deles. O que eles faziam? Olha o que eles faziam. Eles se olhavam um para o outro e diziam: a paz do Senhor, irmão. Para quem que era aquilo? Quem é que estava com uma camisa com um X vermelho bem grande? Germano.
Pergunta o que eu fiz. Fui mais 2, 3 jogos e permaneceu o escárnio. E eu vi, aqui não é mais o meu lugar. Aleluia! Não me serve mais essa turma. Não me acrescenta mais. Então, naquele primeiro momento, o inferno se levantou com muita força para tentar me roubar de um chamado da salvação e de um projeto de Deus. E se eu tivesse cedido, nós estaríamos aqui hoje com o Rei da Glória? O Rei da Glória estaria em São Gabriel? O Rei da Glória estaria e vai estar em 11 cidades? E estará em outros estados e até outros países? Não. Deus tem um plano contigo. Deus tem um projeto contigo. E um dos projetos que Deus tem com você, você dará frutos. Olha de novo para alguém perto de você e diga assim: você dará frutos. Quer ver outro fruto que Deus espera encontrar na nossa vida? Que a gente trabalhe na sua vinha, trabalhe na sua seara. Amém? Deus não nos chamou para ficar eternamente sentado no banco. Não. Deus te chamou para trabalhar na vinha, na seara dele. E dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo, há missão para todo mundo. Quem é que viu aqui o pedal com Cristo? Projeto que Deus me deu. Quem viu? Quem gosta de pedalar, levanta a mão para o céu. Uau, já tem uns aí. Nós vamos montar esse projeto, Pedal com Cristo. Uma vez por semana, no mínimo, nós vamos andar 50 quilômetros. Não, vai ser devagar, irmãos, voltinha pequena. Mas além de pedalar, tem outros projetos, eu não vou falar, venha sexta-feira, 20 horas que eu te apresento. Você vai estar pedalando, você vai estar inserido num grupo de convívio de cristão, você vai estar cuidando da sua saúde, mas também manifestando o reino de Deus. Você vai estar inserido num projeto dessa casa, diga amém. Agora vamos lá, vamos para a segunda parte da mensagem. E para dar os frutos, é necessário observarmos alguns pontos. Eu quero trabalhar 2. Você já entendeu o que são os frutos, amém? Agora vamos entender como que nós vamos dar esses frutos. Nós temos que observar, no mínimo 2 coisas. Poderia falar de outras aqui, mas eu quero falar de 2. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 4 e 5. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui, trabalhar essa noite, é desenvolver uma vida de intimidade com Cristo. Olha para alguém perto de você e diga assim: intimidade com Jesus. Quantos ainda querem dar frutos? Vou abrir um parênteses na mensagem aqui. O que o Senhor faz com a árvore que não dá fruto? Ele poda. Ouça isso. Há uma parábola que fala sobre isso. No primeiro momento ele poda. No segundo momento ele cava ao redor das raízes e aduba, com a esperança que ela venha dar frutos. Mas se passou o tempo e aquela árvore não tiver frutos, o que o Senhor faz? Diga: arranca fora. E a árvore, se não está ligada na terra, não tem vida para ela, ela morre. E só serve para uma coisa: virar lenha, ser queimada. Amém? Vamos lá. Desenvolver uma vida de intimidade com Cristo. João capítulo 15, versículo 4 ou 5 diz: permaneçam em mim. Em quem? Diga Jesus.
e eu permanecerei em vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus, ele não quer apenas um momento, ele não quer apenas um encontro conosco, ele não quer apenas se revelar uma vez, ele quer que eu e você venhamos permanecer com ele. Amém? Permanecer é ficar, é gastar tempo, é uma vida inteira, não é por alguns momentos. O que aconteceu com aqueles 10 homens que estavam leprosos à beira do caminho? Jesus passou e eles gritaram: Jesus, 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 Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus fez o quê? Parou e curou todos os 10. E eles se foram. E a Bíblia vai dizer que apenas um deles voltou para dizer: fomos curados, e dar glória a Deus. Os outros apenas tiveram uma experiência com Jesus. Jesus, ele não quer te dar apenas uma experiência. Amém? Ele não quer que você tenha apenas um momento com ele. Ele quer ter uma eternidade com você. Aplauda bem forte o nome dele. Uma eternidade. Seguindo a leitura diz: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum de nós pode dar fruto por nós mesmos, se não permanecer na videira. Quem é a videira? Diga Jesus. Mais uma vez bem alto, diga Jesus. Se nós não permanecermos nele, irmão, não tem como nós darmos frutos. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma ou nada. Vou te fazer uma pergunta. Como é que nasce um filho? Concepção, perfeito. Mas o casal se relaciona publicamente? Ah, não. Aonde eles se relacionam? Aonde eles têm o ato da concepção? Diga intimidade. Não tem como você gerar filhos, dar frutos, se não tiver intimidade, se não tiver relacionamento com o Senhor. Como está a tua árvore hoje? Você é uma árvore, eu sou uma árvore. Como está a nossa árvore hoje? Se o Senhor olhar para nós hoje, será que Ele vai encontrar frutos? Alguns, 2, 3. Ou Ele vai olhar para nós e vai ver muitos frutos, ou Ele vai olhar para nós e não vai ver fruto nenhum. Mas pastor, no passado eu dei muito fruto. O passado passou, ficou para trás. O Senhor, Ele quer saber de hoje e de amanhã. Amém? Quem gosta de passado, quem é? Museu. Amém? Tu não foi chamado para ser museu, irmão, para viver de só memórias passadas. As memórias passadas são importantes, mas eu preciso viver algo novo hoje com o Senhor, porque Ele tem algo novo para mim hoje. Ele tem um tempo de frutificação nova para mim hoje. Mas eu preciso estar nele. Intimidade, o que eu faço na intimidade com Ele? Eu oro, eu adoro, e eu como da sua palavra. Aleluia. É isso que você faz no tempo de intimidade. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, de Marta e Maria, aconteceu algo muito bacana.
Uma das irmãs de Lázaro olhou para Maria e disse: ei, 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 se levanta daí, vem me ajudar, tem muitas tarefas para fazer, corra. Jesus, tu não te importa dela ficar sentada aí? O que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito preocupada, você está correndo demais. Maria escolheu a melhor parte, e aquilo que ela escolheu não poderá ser tirado dela. O tempo que você investe com Cristo nunca será roubado de você. É o melhor tempo da nossa vida, é quando nós estamos com Ele. Sabe o que acontece quando você está com Ele? Sabe ou não sabe? Você é fortalecido, você é mudado, você é transformado. Você começa a ter essa intimidade. Uma das coisas, talvez já aconteceu contigo ou vai acontecer em nome de Jesus. Uma das coisas que começa a acontecer com você quando você vai para a presença dEle, você vai ser quebrantado por Ele. Diga quebrantado. O próprio Espírito Santo vai te visitar. Ele vai visitar você. E Ele vai quebrantar o teu coração. O barro precisa estar seco para o oleiro trabalhar. É isso? Não. Oleiro só pode trabalhar no vaso, no barro que está molhado. E a primeira coisa que o Senhor começa a fazer no tempo da minha intimidade com Ele é quebrantar o meu coração. Vem um choro, não de tristeza, não de amargura, não de ressentimento, mas vem um choro, vem um quebrantamento da parte do Senhor, aonde Ele começa a trabalhar em mim, a me moldar, a me preparar para as coisas excelentes que Ele tem. Sabe qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Nos colocar em lugares altos. Dentro de uma casa, a Bíblia diz que dentro de uma grande casa há vários tipos de vaso. Vasos de honra e vasos para desonra. Mas qual é a vontade do Pai de uma casa? De Deus para nós? Encontrar no meio de uma grande casa vasos de honra, que vão glorificar o seu nome, que Ele vai poder levantar e vai encher do seu Espírito, da sua graça, da sua unção, do seu poder. Tempo de intimidade é extremamente necessário. Necessário, é vital. Não tem como ficar sem ter um tempo com Ele. Você não dá frutos. E o que começa a acontecer conosco quando nós começamos devagarinho nos afastar daquele lugar de intimidade? Começamos a ficar secos. Começamos a nos tornar devagarinho pessoas religiosas, secas, desprovidos de compaixão, de amor, de misericórdia. E começamos a tratar até mesmo a nossa família, ouça, com indiferença. Aí a esposa ou o esposo ou os filhos olham: o que está acontecendo contigo, pai? O que está acontecendo contigo, mãe? Você não era assim. Está se afastando da intimidade, do lugar de intimidade, do lugar onde você é visitado, onde você recebe vida, onde você é transformado. O que aconteceu com Isaías quando ele foi levado à presença de Deus, ao lugar da intimidade, aonde ele viu a glória de Deus? O que aconteceu com Isaías, irmãos? A primeira coisa, quando ele viu a glória de Deus, ele viu como estava o seu coração. No tempo de intimidade, no tempo onde eu separo para estar com o Senhor, Ele vai começar a revelar como está o meu coração. Como está o teu coração? E o coração
do homem ele é enganoso. Às vezes nós achamos que nós estamos bem. Não, eu já estou pronto, Jesus já me transformou, aleluia, eu já tenho até o ministério. Vai para a presença dele, deixa a glória dele descer. Você vai fazer que nem o profeta Isaías. Ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, que habita ao meio de um povo de impuros lábios. Ele viu como ele estava, ele não viu como os outros estavam, ele não enxergou os defeitos dos outros, ele se enxergou a si mesmo. Aleluia. Aonde Deus quer que você esteja? No lugar de intimidade, aonde não tem aplausos, irmãos. Me dá um celular aí emprestado aí, por favor. Aqui, ó, tá mais perto. No lugar de intimidade não tem isso. Nada contra, eu faço, tiro selfie, amém. Quem mais tira aí? E publico, aleluia. Quem mais? Mas você tira selfie lá no momento de intimidade? Não tem. Aquele momento é só teu e Deus. Não tem aplausos, não tem pessoas te olhando, não tem nada. Ali as máscaras caem, ali você é desnudado, ali você fica pelado diante dele, pelado, nu. Ele passa um raio-x do céu. Obrigado. Estou pulando que nem pipoca aqui, aleluia. Uau. Segundo ponto, diga segundo ponto. Para que eu dê frutos, é alcançar a maturidade. Diga, alcançar a maturidade. Quando você observa o reino animal, o reino vegetal, você vai notar e vai perceber, fica muito evidente que a frutificação de uma árvore ou de um animal só ocorre quando ele chega no estágio de maturidade. Não tem como uma criança de 10 anos gerar um filho, tem? Não tem. É necessário um amadurecimento do corpo, é necessário um estágio. Uma planta que você planta hoje e amanhã ela já sai e já começa a crescer, ela não dá o fruto dependendo da espécie. Tem um tempo aonde ela vai crescer, aonde ela vai alcançar a maturidade. Amém? Diga amém. Assim também ocorre conosco, espiritualmente falando. Enquanto eu e você ainda formos e permanecermos no estágio de criança espiritual, não tem como nós frutificar. Não tem. Claro que todos nós passamos pelo estágio de crianças espirituais, sim ou não? Quando eu nasci de novo, eu estou inserido numa igreja, eu comecei a vir agora, e o Senhor entrou, eu nasci de novo, eu sou considerado diante dos olhos de Deus uma criança. Mas Deus, Ele não quer que eu e você venhamos ser eternamente como crianças no seu reino. Amém? Olha o que Paulo escreve para a igreja de Corinto, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Paulo escreve assim: e ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Diga preparação.
Diga crescimento. Preparar os santos para a obra do ministério. Amém? Ou seja, dar frutos, trabalhar na vinha de Deus, apresentar frutos para o Senhor, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Trazer um equilíbrio de conhecimento a respeito do Filho e também um equilíbrio na nossa fé. Amém? O Senhor, Ele não quer que a nossa fé pare no primeiro estágio, a fé para a salvação. Não. Ele quer que a gente continue crescendo e avançando em conhecimento, em graça, mas também em fé, porque sem fé você não vai conseguir agradar a Deus. Então o Senhor, Ele colocou ministérios, homens de Deus, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, com o objetivo de ensinar a igreja, de preparar a igreja, de fazer a igreja crescer. O que Deus está fazendo conosco aqui essa noite? Está nos levando a um crescimento. Devagarinho, todos os cultos que eu venho, toda vez que eu estou meditando na palavra, Deus está me forjando, está me fazendo crescer para alcançar a maturidade. Diga maturidade. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Aonde Deus quer que a gente chegue? Ao estágio de maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não mais sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Estava acontecendo algo dentro da igreja de Efésios, amém? Os líderes daquela igreja eram Paulo e Apolo, e começou a ter uma divisão dentro da igreja. Alguns começaram a dizer: não, eu sou de Paulo, e outros começaram a dizer: não, eu sou de Apolo. Esse aqui canta melhor, esse é mais ungido, esse é melhor que o outro. Começou a ter uma divisão, diga divisão. E Paulo ficou sabendo, e ele, como líder, como responsável daquela casa, um pai espiritual, ele olha para eles e ele escreve uma carta e chama a igreja de meninos. Te coloca lá, faz aí, tenta voltar no tempo, e você é um membro da igreja de Éfeso, amém? Faz uma viagem no tempo. Imagina a pessoa que está lendo a carta publicamente, pois a carta deveria ser lida publicamente para que todos ouvissem. Imagina nós reunidos aqui, e a pessoa responsável olhar para nós e dizer: vocês são meninos, vocês são ainda crianças. Como você se sentiria? Eu me sentiria com, no mínimo, vergonha. Quem mais? Vergonha. Paulo vai dizer: vocês já eram para ser adultos, maduros na fé, mas ainda estão se degladiando entre si por coisas pequenas, coisas que não cabem mais a vocês. Vocês já eram para estar num patamar de maturidade, frutificando e estabelecendo o reino do Pai por onde vocês andar. Aleluia! Então Deus, Ele quer que a gente chegue a esse nível de maturidade.
Paulo chamou eles de meninos. Crianças não assumem responsabilidades. Hoje de manhã eu falei, eu vou dar o mesmo exemplo. O meu filho tem 11 anos de idade. Eu posso, como pai, pegar a chave do carro e dar para ele e dizer: vá no mercado, me traga 1 litro de azeite, 1 quilo de farinha, 12 de ovos, um leite condensado, aleluia, um chocolate em pó, que nós vamos fazer hoje um bolo de chocolate. Eu posso? Não. Ele não está pronto para assumir aquela responsabilidade, ele ainda é criança. E eu serei penalizado se eu fizer isso. Mas como pai, dentro da idade dele, eu posso olhar para ele dentro de casa e dizer para ele: José Carlos, filho, vai na geladeira e me traz 1 litro de leite. Filho, vai lá na despensa e me pegue 1 dúzia de ovos. Posso ou não posso? Porque a idade que ele está permite que ele faça essas coisas. Deus, ele não nos pode confiar algo maior enquanto nós ainda estivermos agindo como crianças. Porque a criança, ela não pode assumir responsabilidades maiores, ela não tem ainda uma bagagem. Diga ai, ai, ai. E às vezes a gente ora naquela empolgação: Deus me dá as nações, e não está errado. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero tanta coisa. E o Senhor olha lá de cima às vezes e diz assim: eita filho, eu posso te dar, mas tu ainda está tão criança. As tuas atitudes estão revelando que você ainda está tão menino. Como que eu vou te dar isso? E às vezes a gente fica assim, ó, com Deus. Parece que Deus não me ama, não me quer, não me ouve, não me dá o que eu estou pedindo. E Deus está nos guardando, irmãos. Aleluia! Deus está nos guardando. Crianças não possuem estrutura para viver as pressões da vida. A vida vai te pressionar, irmão. Sim ou não? A melhor fase é a fase de criança, sim ou não? Você brinca, você faz arte, você estuda, você come, a mãe lava a roupa, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu e meus irmãos chegamos cobertos de barro até o topo da cabeça. Hoje em dia as nossas crianças não fazem isso. Muito difícil. Tem o celular, tem outros entretimentos. Eu não tinha celular, irmãos. Dia de chuva, o pai estava trabalhando e às vezes a mãe tinha que sair, nós se olhava e ia para o campo. Tomar banho de chuva. Entrar nas valetas, aleluia. Quem mais fazia isso? Aham. Muito. O campo lá em casa, ele não era plano, ele tinha desníveis, então a água corria, fazia aquela valeta de água, nós vinha correndo e... tobogã. Era o máximo. Mas às vezes chegava em casa a calça rasgada, cheia de barro. Aí a mãe nos olhava e só dava aquele grito e: vai tirar essa roupa agora, guri, vai pro banho. Glória a Deus que ela lavava as roupas, amém? Imagina se ela olhasse assim e dizia: ah é? Vocês sujaram? Vão lavar agora. Será que nós teríamos condições? Não. Então o mundo vai te pressionar, irmãos. E criança não está pronta para as pressões da vida. Enquanto nós não alcançarmos a maturidade, Deus não confia algo maior, porque nós vamos fazer o quê? Correr.
Na primeira pressão, não quero mais saber. Tá bom, Senhor, eu estou indo embora. Esse negócio de chamado não é para mim. Esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de ministério não é para mim. Diga pressão. A pressão virá de todos os lados. Paulo disse: nós somos pressionados de todos os lados. Se eu não sei lidar com a pressão, eu não estou pronto para receber algo maior. E Deus, querido, Ele está olhando. Deus está olhando, sondando o nosso coração. E Ele está nos dizendo: é tempo de nós frutificarmos. E se nós não estivermos nele e não passarmos do estágio que nós estamos e alcançarmos uma maturidade, Deus não nos dará os frutos que Ele quer nos dar. Amém? Diga: tempo de frutificação. Nós vamos frutificar. Quem mais vai frutificar aí? Quantas igrejas nós temos para abrir? Inicialmente 11. No Rio Grande do Sul, desse lado para cá. Mas o Senhor também disse que nós também estaremos indo para outros estados. E nessa semana, sexta-feira, estudando, o Senhor começou a colocar algo no meu coração. Metas para Rosário do Sul. Diga: visão para Rosário. E quando o Senhor falou tempo de frutificação, eu fiquei assim: ah, Senhor, Tu nos visita, Tu coloca algo dentro de nós, e depois o Senhor vem com a palavra que é para consolidar e dizer: sou eu aí, meu filho. Está aqui, ó, nesse caderno aqui, ó, aqui, ó. O que o Senhor falava, eu ia apontando. Ouça, você vai sonhar com isso. O Senhor vai imprimir no teu coração essa realidade. Você vai profetizar, você vai ajudar a orar, você vai frutificar para que o projeto de Deus se estabeleça. Nossa meta como igreja em Rosário do Sul é alcançar 1.500 pessoas. Nossa meta como igreja, frutificando dentro do reino, é estabelecer 100 células na cidade. E esse, glória a Deus, Nossa meta como igreja dentro de Rosário do Sul é construir um templo próprio para 500 pessoas sentadas. Aleluia. Diga visão. Diga alinhamento. Diga frutificação. Deus quer nos dar essa colheita. Ele quer nos entregar isso. Mas Ele está nos preparando. Eu vou te contar uma visão que Deus me deu um tempo atrás. E aqui eu encerro. O Ministério de Louvor já pode acessar o altar. Talvez alguns de vocês já ouviram isso. Quando eu estava em Gravataí, num dos últimos congressos que eu fui assistir, e lá estava pregando naquela escola o profeta e doutor Davi Rebolo. Quem conhece? Hoje ouviu falar. E no final do evento ele ministra com todos os pastores e líderes que estão. Ele não tem o hábito de impor as mãos sobre todos. Ele chama à frente a liderança, os pastores, e ele ministra. E quando ele liberou a unção de Deus sobre nós, eu caí no chão debaixo do poder de Deus, e Deus me visitou em visão. O Senhor falou comigo, muito claro. O Senhor me mostrava em visão, olha para mim. Ele me mostrou uma grande árvore muito linda, como se fosse um pé de araucária, de pinheiro, uma árvore que tem uma copa muito linda, uma árvore muito imponente, uma árvore muito grande. Mas a visão, ela correu para debaixo da terra,
E eu pude ver naquela visão as raízes daquela árvore. E já eram raízes profundas, para que a árvore pudesse estar daquele tamanho e ter aquela sustentação. As raízes já eram profundas. Mas o Senhor me mostrou as raízes crescendo ainda mais. Elas se aprofundavam, elas cresciam. E depois que eu vi as raízes crescer, a visão voltou para a árvore. E o Senhor me mostrava a copa da árvore. Mas em vez de frutos, laranja, pêssego, maçã, ali começaram a surgir bandeiras. Muitas bandeiras. Muitas bandeiras. E o Senhor me dizia: se você ter mais intimidade e aprofundar as raízes, eu te entrego essas bandeiras. Aleluia. E nós já estamos começando a viver uma realidade. Mas há outra realidade que ainda precisa acontecer, e ela vai acontecer. E não depende só de mim, depende de cada um de nós mergulharmos no Senhor, aprofundarmos as nossas raízes e alcançarmos a maturidade que Deus tem para cada um de nós como igreja. Diga: nós vamos explodir. Diga: nós vamos avançar. Nós vamos conquistar. Nós vamos estabelecer os projetos de Deus. Se você crê, aplauda Jesus e se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé. É tempo de frutificar. Olha de novo para alguém perto de você e diga assim: esse é o tempo que você vai dar frutos. Aleluia. Antes de nós